E você pode ter um único método nessa classe ou pode ter vários métodos também. Tá? Esse método init, ele é um método padrão, que é o método chamado quando você inicia a classe. Então, tudo que estiver dentro do init, automaticamente ele vai ser inicializado quando essa minha classe for instanciada. Tá? Então, aqui nós temos como é que f, aqui são dois underline, tá? Underline, underline, init, tá? N-I-I-T, underline, underline. E aí você passa o self e os atributos aqui. Nós temos dois atributos nessa classe, nome e idade. E é isso que nós vamos passar quando nós estiver chamando o objeto, criando o objeto. Tá? E você daqui a pouquinho já vai entender o que é essa nomenclatura de criar objeto, instanciar a classe. Então, o self nada mais é do que uma referência para o Python, para o Python dizer para esse método que ele está referenciando a essa mesma classe. Tá? Que este é um método dessa classe animal, self, ele mesmo. Então, self nada mais é do que essa instanciação, tipo, que ela pertence a essa mesma classe. Tá? Nome e idade. E aqui eu coloco self nome, recebe nome, self idade, recebe idade. Ou seja, estou fazendo atribuição. Tá? Esse atributo recebe o nome e idade que nós vamos passar daqui a pouquinho. Aqui nós temos um método para emitir o som. Simplesmente def cria um def método som. Passei self aqui como parâmetro. Quando está dentro da classe, esse parâmetro self é obrigatório. Tá? E se não tiver mais nenhum parâmetro, você pode simplesmente só passar o self. Tá? E é isso. E aqui eu printei que o animal faz um som. Agora nós vamos criar uma instância da classe. O que está acontecendo aqui agora? Só para você entender bem. A classe, eu quero que você visualize, imagine aí que uma classe é um molde. Você tem, por exemplo, um manequim, quem costura, tal, corte e costura. Então, você tem um manequim que ele é o molde. E a costureira vai lá e faz um desenho do molde, e daquele desenho de molde ela cria várias roupas, centenas, milhares de roupas, se a gente for pensar na indústria. Então, a classe é isso, é o molde. Você criou ali um parâmetro, criou umas regras e para representar alguma coisa. A classe é para você representar objetos do mundo real e trazer para dentro do mundo virtual, digamos assim. Então, o que nós temos aqui no mundo real? Nós temos animais, nós temos pessoas, nós temos mouse, teclado, computador. Olha em volta aí de onde você está. Você pode representar qualquer objeto desse no mundo da programação, utilizando uma classe como modelo, como um template. Tá? Então é isso que é a classe. Então, a classe por si só não faz muita coisa, você tem só o molde. Mas para criar um objeto, para começar a dar sentido a essa classe, utilizar essa classe, nós temos aqui a instância. E aí nós começamos a utilizar a classe criando o objeto em si. Criando uma instância ou criando um objeto. Então isso aqui já é a criação do meu objeto. Aqui eu tenho uma classe que representa animal. Até aqui eu não tenho nenhum animal, não tenho nada, eu tenho um modelo. Agora eu quero criar um animal, cachorro, por exemplo. Nós podemos mudar aqui meu animal para cachorro Rex, porque vai ser o nome dele. Tá? E aí eu mudo aqui, só para você entender. E aí eu estou chamando. Eu quero eu tenho um cachorro que se chama Rex e tem 3 anos. Eu quero representar isso, quero trazer ele para o mundo virtual aqui para o meu computador na programação. Eu vou utilizar essa classe animal
tá? Chamo aqui animal, abro e fecho parêntese, tá? E passo os atributos que eu instanciei nessa classe. Se tivesse mais algum atributo aqui, por exemplo, cor, deixa eu executar assim, depois a gente faz uma alteração. Então, nome recebe hex, idade recebe 3. Por quê? Porque são esses dois atributos que eu tenho. Aqui agora eu posso acessar, né? Acessar os atributos. Se eu só fizer comentar isso aqui e só fizer essa chamada, ele simplesmente vai criar a instância, criar o meu objeto. Que agora eu vou acessar, eu quero retornar o nome do animal e a idade do animal. E eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu pego a minha instância, o meu objeto, esse aqui agora é o meu objeto, coloco o ponto e acesso o atributo dos objetos. Era igual a gente fazia, né? Lembra que a gente chamava um método, né? Apertava Tab e ele aparecia uma listinha de vários funções, métodos ali, vários atributos. É isso que nós estamos fazendo, tá? Para você ver como é que o Python, por exemplo, deixa eu ponto, e aí você tem aqui acessando os métodos, tá? Funções, os métodos e os atributos. Então, é a mesma coisa. Agora nós estamos realmente criando a nossa classe. E isso nos dá um poder gigante. A limitação agora é a nossa criatividade. Tá? Então, é isso. E aqui eu vou acessar o método. Tá? Então, vamos executar. Aqui ele traz para mim, né, o nome do animal Rex, a idade do animal 3 e o animal faz o som. Tem ficado bem claro. Isso aqui não é algo trivial. Tá? É um conceito, né, um conceito que às vezes não é muito fácil de entender, mas reveja essa aula algumas vezes, faça o exemplo aí, mude um pouquinho as abordagens. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário da aula, nos mande um e-mail, no nosso chat, na plataforma. Estamos aqui à disposição, tá bom? Até mais, tchau, tchau.